Caetité é um município brasileiro no interior do estado da Bahia, localizado no Alto Sertão. Distante 645 quilômetros da capital do estado, Salvador, possui uma população de 52.099 habitantes, conforme a prévia do IBGE. Do censo 2022-2023, com mais de 2 séculos de emancipação, a cidade foi polo cultural da região sertaneja da Bahia. Foi a terra natal de figuras como César Zama, Aristides Spínola, Anísio Teixeira, Nestor Duarte Guimarães, Valdir Soriano, Haroldo Lima, Prisco Viana, Paulo Jackson, Paulo Souto, dentre outros. Foi ainda pioneira na educação regional, com a primeira escola normal do sertão baiano. Topônimo Caetité deriva da língua tupi, e significa Mata da Pedra Grande, através da junção dos termos Caá mata e Tá, pedra, e Eté verdadeiro. É uma referência à formação rochosa a leste da cidade conhecida por Pedra Redonda. História primórdios. Núcleos de povoamento encontram registros em sítios arqueológicos de mais de 6.000 anos, que motivaram a criação do Museu do Alto Sertão da Bahia, mas território originalmente habitado por indígenas da linhagem G, Tupinães e Pataxós, mas há autores que referem que no final do século XVI os índios Maracás, ou Paiaiás, ocupavam a região entre a Serra do Sincorá e a Serra de Caetité, havendo também a referência de que no século seguinte a região entre Minas do Rio de Contas e Caetité era ocupada pelos índios Aracapás. No século XVII, Caetité constituía-se em núcleo de catequese. Neste século, fazendeiros criadores de gado se instalam na região, devido ao clima mais ameno e às fontes d'água nas serras da cidade. Surgem as primeiras fazendas da região, mais tarde servindo de pouso aos tropeiros e aqueles que viajavam para minerar em Minas Gerais e na Chapada Diamantina. Século XVIII. No início do século XVIII, diversas famílias se instalam nas terras que pertenceriam futuramente ao município, atraídas por causa do clima ameno e da abundância de água. Em 1724, Minas do Rio de Contas se emancipa de Jacobina e as terras que pertenceriam a Caetité passaram a pertencer ao novo município. Em 1740, a família Carvalho ergue uma igreja em louvor a Santana, em torno da qual nasce um arraial, que foi elevado à categoria de freguesia em 1754, com o topônimo de Santana do Caetité, subordinada a Minas do Rio de Contas. No final do século XVIII e início do século XIX, a população de Caetité se mobilizou, exigindo da coroa portuguesa a elevação da freguesia à categoria de vila, fato realizado em 5 de abril de 1810. Quando é criada a Vila Nova do Príncipe e Santana do Caetité, desmembrada de Minas do Rio de Contas. Do século XIX aos dias atuais, Câmara Municipal de Caetité, sede do Poder Legislativo em 1817. Caetité foi visitada pela expedição de Spix e Martius, guardando boa impressão nos naturalistas, que consignaram a presença de uma escola régia de latim. Morada do Major Silva Castro, herói da independência da Bahia, teve uma filha, Pórcia, raptada por Leolino Pinheiro de Azevedo, num drama que inspirou no século seguinte o romance Sinhazinha, do acadêmico Afrânio Peixoto. Avô do poeta Castro Alves, a presença de Silva Castro foi um dos motivos pelos quais a cidade ainda hoje comemora o 2 de julho, data máxima do estado da Bahia. A vila participou indiretamente das lutas pela independência da Bahia, apoiando o governo provisório instalado na vila de Cachoeira. Encerradas as lutas contra as tropas portuguesas no recôncavo baiano, em Caetité teve lugar o episódio dos Mata-Marotos, lutas entre brasileiros e portugueses, que se seguiram em 1823, em 12 de outubro de 1867. A Vila Nova do Príncipe Santana do Caetité é elevada à categoria de cidade, tendo seu topônimo simplificado para Caetité. De seu território, originaram-se 47 municípios. No final do século XIX, Caetité foi visitada por Teodoro Sampaio, deixando o grande engenheiro a seguinte máxima: Caetité assemelhasse ao viajante qual uma corte do sertão. Cresceu em importância no cenário nacional com os tribunos Aristides Spínola, ex-governador de Goiás e mais jovem parlamentar no Império, e César Zama, grande polemista e maior adversário na tribuna, de Rui Barbosa, ambos abolicionistas e republicanos. Em 1894, fez o primeiro governador eleito do estado, Rodrigues Lima, genro do Barão de Caetité.
assistindo pela primeira vez à ação efetiva do poder público estadual, com a modernização das instalações públicas, dentre outras ações, a construção de açudes, cemitério municipal, mercado e a primeira escola normal do Alto Sertão. No começo do século, assistiu à instalação da Missão Presbiteriana Brasil Central, com a morada na cidade do pastor Henry John M. Secol, e fundação da Escola Americana. Isso veio a incrementar a sua condição de polo educacional sertanejo, ampliado ainda mais com a instalação do Colégio Jesuíta São Luís Gonzaga. A política local nesta época era bipartite entre os Rodrigues Lima, na pessoa do Coronel Cazuzinha, e o Coronel Deocleciano Pires Teixeira, pai de Anísio Teixeira. Apesar das grandes dificuldades, foi a primeira cidade do interior baiano a ter uma rede de energia elétrica. Verdadeira epopeia vivida pelo alemão Otto Kuenipto. Também a rede de água, a construção do Teatro Centenário e outras, são fruto da índole pioneira de seu povo. Progressos até então ausentes em praticamente todas as cidades do país, ressaltando-se figuras como Durval Públio de Castro, na efetivação dessas melhorias. No cenário político-cultural, a cidade é berço de figuras como Nestor Duarte, a pintora Lucília Fraga, os escritores Marcelino Neves, João Gomes, Nicodema Alves e, mais recentemente, Vandilson Junqueira, Erivaldo Fagundes Neves e outros 19. João Gomes foi, pessoalmente, o responsável por instalar em Caetité o primeiro jornal do Alto Sertão, o periódico A Pena, que hoje constitui-se no principal acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité. Teve sua diocese instalada em 1915, sendo empossado o primeiro bispo, Dom Manuel Raimundo de Melo, e foi este mais um fator de desenvolvimento da cidade. A construção do primeiro aeroporto do Sertão Baiano, escala dos voos da então CIA Aérea Sadia, o Círculo Operário, o Seminário São José e a Rádio Educadora Santana foram alguns dos benefícios derivados da elevação da paróquia em diocese. Na educação, despontou o nome de Anísio Teixeira, lutando por reerguer a escola normal, depois transformada no instituto que leva seu nome. Ali estudaram figuras como Newton Cardoso, Georgino Jorge dos Santos, Tânia Martins e muitos outros. A ditadura militar de 1964 foi um duro golpe para a cidade. Secularmente defensora da liberdade, sua gente pareceu ao regime como potencial risco. Os assassinatos obscuros de Anísio Teixeira e do poeta Camilo de Jesus Lima fizeram com que o tradicional polo de educação e cultura assistisse ao declínio nas décadas que se seguiram a 1970. Apesar disso, foi ali que teve início o trabalho de documentação das atrocidades do regime, capitaneado pelo pastor Jaime Wright.